as pessoas se acostumaram a tratar seus pacientes de forma fragmentada. Ou seja, quando o seu paciente ou cliente chega com alguma queixa, foca toda a sua atenção, todo o seu conhecimento naquele segmento específico. E muitas vezes acaba esquecendo de olhar que talvez aquela queixa do paciente é somente uma expressão, é um sinal e sintoma de uma coisa muito maior. Talvez a causa primária não esteja somente naquele segmento que está se manifestando uma dor, uma limitação, mas a causa primária esteja muito mais ampliada, está em outra região do corpo. E essa região do corpo normalmente é a sua percepção. E por isso acaba trazendo sinais físicos, como a sua percepção se manifestou diante de um acontecimento que foi chocante. Vou dar um exemplo aqui para vocês de dor no joelho. Isso começou, não foi por um fator traumático, um fator mecânico, mas vem aumentando. Tem época que isso parece que passou, parece que sumiu, mas tem época que fica muito limitante para mim. Se nós olharmos somente para sinais e sintomas, nós vamos cair novamente naquela crença de cuidar da queixa do paciente de forma fragmentada. Ou seja, o paciente tem um nome, tem uma história, mas eu levo todo o meu foco em cima da queixa dele, do sinal e sintoma. Por exemplo, aqui a dor no joelho. Então, preste atenção no que a gente precisa olhar. Por exemplo, uma dor no joelho, é preciso perguntar o que é que aconteceu antes do início dos sintomas. Quando eu faço isso, eu começo a tratar ele de forma integral. Eu vou falar agora para vocês sobre a dor no joelho, porque iniciaria uma dor no joelho do nada. E essa dor continuaria se manifestando de tempos em tempos e traz limitações. Sempre uma dor no joelho, ela é precedida por um fator chocante. Chocante quer dizer impactante e inesperado. Um fator chocante que aconteceu pouco antes do início dos sintomas. E o que é que poderia ser esse fator que eu percebi como chocante? Então, olha só, esse fator chocante é uma percepção que o paciente teve, uma sensação muito grande de desvalorização ou impotência. E desvalorização e impotência sobre o quê? Aí é que entra um tratamento integral. Você vai além dos sinais e sintomas do seu paciente. Você precisa perguntar para ele o que é que aconteceu pouco antes do início dos sintomas, que para ele foi chocante e ele se sentiu impotente ou desvalorizado. E uma particularidade no joelho. Esse paciente, ele se sentiu submisso a uma situação. Pronto, aqui temos uma fórmula que pode levar esse paciente a ser um sério candidato a começar a ter uma dor no joelho. Então, olha só que interessante. Todo esse mecanismo pode levar a um sinal e sintoma. E o paciente, na verdade, quando ele chega para a sua sessão, quando ele chega para você avaliar ele vai relatar somente isso. E se você ficar olhando somente para esse sinal ou sintoma, você corre um sério risco de tratar o seu paciente de forma fragmentada. E aí você está tratando somente do sinal ou sintoma e não da causa. Quando você encontra a causa primária, tudo se modifica, tudo começa a ter respostas diferentes. E naturalmente, esse paciente começa a ter uma melhora do joelho dele. Por quê? Quando você identifica o fator causal e esse paciente entende, hoje no tempo presente, onde está se manifestando esses sinais e sintomas, ele pode fazer alguma coisa, ele pode tomar uma ação diferente do que aconteceu aqui. Por que hoje ele pode tomar uma ação? Porque hoje, no presente, já não é mais impactante ou inesperado, já não é mais chocante. Ele pode fazer com tranquilidade e o simples fato, talvez, de você perguntar para ele o que é que hoje você se sente valorizado por ter conquistado. E assim, começa a ter resultados diferentes e não será surpresa se associado ao seu tratamento direcionado ao joelho, ele começa a ter uma melhora muito mais rápida do que os outros pacientes, porque simplesmente você olhou esse paciente de forma integral e não somente de forma fragmentada.